Nicodemos era mestre em Israel, membro do Sinédrio, respeitado e influente, ainda assim vazio por dentro. Ele procura Jesus à noite, em segredo. Jesus não oferece respostas fáceis, apenas diz: é preciso nascer de novo. Não é reforma, é morte antes da vida. Nicodemos leva tempo para compreender. Observa, escuta e amadurece em silêncio. Quando Jesus é julgado, Nicodemos sai da sombra, defende-o e cuida do seu corpo. E o discípulo da noite torna-se discípulo da luz. Boa noite. Igual nós estamos juntos aqui na casa de Deus nessa sexta-feira, já sábado, e podemos descansar na presença do Senhor e recarregar as nossas energias nessas horas sagradas, nas horas do sábado. Eu conversava com o meu irmão ali no fundo, ele me disse que fez aniversário de ontem para hoje. Fez 79 anos. Há mais alguém que fez aniversário aqui? De ontem para hoje, além dele? A Arnaldo também fez? Ele disse assim: eu queria tanto ter estado aqui ontem para agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele me concedeu e não consegui estar. Tive a oportunidade de orar com Ele e que Deus abençoe você, meu irmão. Que você continue recebendo do Senhor graça, vida e saúde. 79 anos. Irmãos, eu quero convidar você para abrir a Bíblia. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em João capítulo 3, verso 2. O nosso encontro com Nicodemos, nos momentos finais da paixão de Cristo, nos remete a 3 anos e meio antes, ainda no início do ministério de Jesus. Quem era Nicodemos? Ao que tudo indica, ele fazia parte do grupo mencionado no capítulo 2, ainda no verso 23. Aqueles que haviam visto Jesus, o que ele fez, os seus sinais, e haviam crido nele. Verso 23 diz: em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais creram no seu nome. Talvez não podemos fazer a parte desse grupo. Agora no verso 2 nós vemos esse líder religioso se encontrando com Jesus. E o verso diz que ele foi ter com Jesus e afirmou: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não estiver com ele. Seu nome significava vitória do povo. Esse era o significado do nome de Nicodemos, ou líder do povo. Ele estaria, quem sabe, esperando a libertação do jugo romano. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que a sua formação social e a sua posição não foram suficientes para preencher o vazio da sua alma. A sua formação e posição social não foram suficientes para preencher o vazio da sua alma. E como tantos outros, ele se sentia insatisfeito com uma religião formal. Agora, Nicodemos vai em busca do Rabi Galileu em um local afastado. Na presença de Jesus, ele se sente aceito. Jesus o recebe com um sorriso, e há algo nesse Rabi que é enigmático, de certa forma intimida. Jesus não dá a Nicodemos falsas esperanças, mas vai direto ao ponto: você tem que nascer de novo. Nós vemos isso no verso 3. Você tem que nascer de novo. Nicodemos ficaria feliz se a exigência fosse outra. Ele estava preparado para alguns ajustes. Ele era fariseu. Quem sabe fazer algo mais difícil na sua ajustada tradição religiosa. Mas Jesus não fala disso. Jesus diz para ele que ele necessita nascer de novo. Necessita daquilo que o pecado matou na raça humana.
Sabe, irmãos, eu fico pensando, algumas coisas que nós queremos fazer, é muito fácil fazer, sabia disso? É fácil ser vegetariano. Você não é sim. Se você decidir ser vegetariano, é fácil. É fácil parar de comer açúcar. Você decidir, você fala, eu quero parar de comer açúcar, você para. É fácil fazer atividade física. Se você decidir, se você quiser fazer, você faz. Agora, é impossível amar uma outra pessoa como nós devemos amar. Porque isso aí é só Deus fazendo. Por isso, alguns rituais religiosos é fácil de fazer. O difícil é fazer o que é necessário. O mais importante, que é amar as pessoas. Se eu paro de comer açúcar, faz bem para quem? Se eu paro de comer carne, faz bem para quem? Se eu começo a beber 2,5 litros de água por dia, faz bem para quem? Agora, se eu passo a amar mais, faz bem para o próximo. A religião de Cristo ela não é centrada na gente, ela é centrada no outro. Isso não quer dizer que nós não tenhamos uma mensagem de saúde, que é muito importante, mas quer dizer que a principal mensagem, a da cruz, é para que o elo de ligação que Jesus fez conosco e o céu ocorra também com o nosso irmão que está ao nosso lado, ocorra com as pessoas que são diferentes de nós. Uma religião que liga as pessoas, que não se afasta delas, que liga-se, inclusive ao diferente, ao que a gente olha não é parecido conosco nos gostos. Meu irmão aqui que é corintiano, já me contou. Eu chamo os meus alunos todos de corintianos. Eu falo, entra pra sala corintiana, eles acham que eu sou corintiano, mas eu não sou corintiano, eu estou falando de Corinto. Eu falo que eles são corintianos, porque eles são de Corinto. Corinto foi a igreja mais difícil que Paulo lidou. Por isso eu falo, vai corintiano, vamos corintiano. Só o senhor não sou corintiano, eu sou de Paulo, você é corintiano sim, eu digo para eles. Paulo lidou com essa igreja, que para ele foi a mais difícil do ministério dele, e nós encontramos 1 Coríntios capítulo 13, que é a descrição mais linda do que amar. E aquela descrição não foi feita como uma carta de amor de um homem para uma mulher, foi feita como uma carta de amor de um ser humano para outro ser humano, independente do sexo. O amor tudo vê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais. Essa foi a descrição. Nicodemos, acostumado com o formalismo religioso, toma um golpe de Cristo. Você precisa nascer de novo. Se ele está entendendo corretamente, nada em sua religião tem de fato qualquer valor. Como eu disse, o golpe é extraordinário. Exigir de um judeu, membro do Sinédrio, ser batizado, ser tratado como um prosélito, batismo símbolo da morte, sepultamento e nova vida. Jesus diz, verso 5, nascer da água e do Espírito. Para nos dar um exemplo, Jesus se submeteu ao batismo, nós vemos isso no capítulo 1 de João, verso 32. Para Nicodemos ser filho de Abraão não é suficiente. O acesso ao reino exige um nascimento sobrenatural, do qual o batismo literal é um símbolo. 3 anos depois, Nicodemos saiu marcado por Jesus, ouviu as enigmáticas palavras, como a serpente foi levantada, assim o Filho do Homem deve ser levantado. Depois desse encontro, que deixa um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, foi o sermão pregado a uma única pessoa. Já parou para pensar nisso? João 3,16, talvez para mim seja um dos versos mais conhecidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse é um texto que quase todos sabem de memória. Foi dito à audiência de uma única pessoa. Para Deus não interessa a multidão, porque no meio da multidão Deus te encontra e te trata como único e singular que você é. Deus te enxerga no meio da multidão. Para Deus nós não somos números. Coisa terrível lidar com pessoas como se elas fossem apenas números. Para Deus nós somos nós. E Ele conhece cada um. E ama cada um. E Nicodemos saiu dali marcado, como eu disse. Depois deste encontro, Nicodemos reaparece em 2 outras ocasiões. Na primeira, quando o alto escalão do judaísmo decide se livrar do Rabi Galileu, ele arrisca uma palavra em sua defesa. João capítulo 7, pode olhar na sua Bíblia, versos 50 e 52. Nicodemos aparece novamente agora em defesa de Cristo, em meio a uma reunião no Sinédrio. João capítulo 7,
versos 50 a 52. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? Responderam eles: dar-se-á caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levantou um profeta. O Sinédrio acusa Jesus de transgredir a lei e Nicodemos o defende, fazendo referência a Deuteronômio capítulo 1, verso 17, Deuteronômio capítulo 17, verso 9 e 19, verso 15. Sutilmente ele demonstra os verdadeiros transgressores da lei. A má vontade dos membros do Sinédrio ou a ignorância deles é vista ainda quando dizem: da Galileia não surgiu nenhum profeta. O preconceito. A visão tem um preço que muitos não estão dispostos a pagar e preferem as trevas. Os inimigos de Jesus preferiram as trevas. Finalmente Nicodemos aparece no cenário do sepultamento de Jesus. Ele é acompanhado do cortejo da crucifixão, nós não sabemos. Com José de Arimateia, pede a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz. Você avançar no capítulo 19 de João, versos 38 a 40, está esse episódio registrado. Nicodemos contempla o corpo inerte de Cristo, agora propriedade de ninguém. Liberto das velhas amarras, deve ter contemplado por instantes o rosto pálido do jovem Rabi na morte. O sorriso havia desaparecido, mas as palavras de Jesus continuavam vivas para aquele fariseu. Como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos esteve presente na morte de Jesus e ajudou a perfumar as feridas que sua covardia ajudara a abrir. Sabe, Nicodemos representa um parto demorado, mas que afinal nasceu em Cristo. Nem todas as pessoas têm a mesma história de conversão, nem todas as pessoas conhecem a Jesus da mesma maneira. Segundo a tradição, Nicodemos foi batizado por Pedro e João, e ele foi expulso do Sinédrio e por fim expulso de Jerusalém. Há um evangelho apócrifo escrito em seu nome, Ellen White, no livro Desejado das Nações, página 125, confirma a participação de Nicodemos na proclamação do evangelho. A mensagem do seu nome, Vitória do Povo, se realiza afinal em essência como Vitória do Povo Messias. George Whitefield pregou 300 sermões sobre o texto de João 3,3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é uma exigência universal. Sem ele é impossível ver o reino de Deus. Eu estava morando em Águas Formosas. Você sabe onde é Águas Formosas? Não conhece, né? Porque depois de onde o Judas perdeu as botas, para lá é Vergameira, agora estou brincando porque perto da minha sogra mora. Se eu vou lá, você oferece. Minha sogra mora lá perto. É uma distância segura para morar da sogra, mas o tema não é esse hoje. Eu posso contar para você. Mas eu estava morando perto dela, lá em Águas Formosas. Deus me levou para lá. Foi tipo uma penitência. Brincadeira. Molho sério, eu gosto da minha sogra. O pior é que fica tudo gravado, né? Eu amo você, sogra. E aí lá, nesse lugar que eu fui morar com a minha família, eu tinha começado a praticar atividade física, e para mim isso virou uma necessidade, e eu ia variando de coisas para poder estar sempre fazendo alguma coisa. Então eu ando de bicicleta, já lutei jiu-jitsu, já corri, eu ia fazendo coisas. E aí eu cheguei nessa cidade, os horários eram incompatíveis para algumas coisas. Eu comecei a andar de bicicleta lá. Aí eu fui fazer academia, cheguei na academia, comecei a treinar, eu fazia amizade com os donos da academia, porque a gente ia conversar e tal. E falando demais, eu tinha um momento de fazer amizade com eles. E geralmente eu pedia para abaixar a música, quando a música estava muito ruim. Então não me importa, para tocar qualquer coisa, mas tem alguns gêneros que não é para se importar. Lixo, não tem como você ouvir. E aí um dia, com essa academia nova que eu estava vendo, eu falei para ele abaixar, ele aumentou o som, eu sou teu preço de embora. Eu falei, já entendi. Não é aqui meu lugar. Eu vou embora. Entrei numa outra academia e estava lá assim, aulas de boxe. Eu falei, gente, eu nunca fiz boxe, não tenho vontade de fazer boxe, não precisava fazer alguma coisa. Aí eu falei, vou perguntar quem é o professor.
Quem é o professor de boxe? Aí a moça, coloca a foto para mim, por favor, aquela, tá aí sozinho. E aí ele pegou e falou assim, é aquele ali, ó. Aí mostrou, aquele. Vestido desse jeito, esse cara. Desse jeitinho, ó, assim. Mesma coisa. Aí eu fiquei olhando. Olha, eu botei na boxe. Aí os caras falaram assim, falei, vou. Como é que faz matrícula? Vai passar. Aí matricula meus filhos também. Fiquei lá para falar com ele, Lucas. Falei, professor, médico, tem que fazer aula de boxe. Tá bem. Como é que você quer fazer? Ele fala assim, ele tem 3 filhos e mais, tem como é que separar um horário só para nós? Eu tenho. Olha, então fechou. Qual horário? Falei, de manhã, quanto mais cedo, melhor. Então tá bom. Preparamos o horário. Aí chegava lá, enrolava aquela bandagem, aquele negócio com uma luva e tal. Como é que você quer fazer? Eu falei, você vai cansando esses meninos, bota eles para pular a corda, bota para fazer coisas, você faz, me cansa também. Vamos fazer exercício assim. Então tá bem. 1 hora de treinamento. E aí eu fui conversando com ele. Então. Aí passou uns 10 dias, aí era 1h30. 1 hora de treinamento, 1 hora de conversa. Meia hora de conversa, perdão. E aí conversava e tal, aí você perguntar as coisas, eu falei que era pastor, e aí ele perguntando, trocando ideia e tal. Aí chegou 1 mês e meio, eu falei assim, vou perguntar para ele se ele gosta de ler, para me oferecer o estudo bíblico. Eu, Lucas, você gosta de ler? Odeio. Nossa, meu estudo é tudo escrito. Assim eu odeio. Passou mais 2 dias, eu fiquei olhando para ele, e aí você entra na foto, não aparece direito, vai estar de fone. E aí eu fiquei de fone, parecia que estava colado a orelha dele, não acaba aqui. E ele disse para ele, você gosta de ouvir, né? Olha aqui, só arranca isso no ouvido. Beleza. Se eu te mandar alguns áudios, você escuta? Eu escuto. Fechou. Aí você mandar uns áudios para ele, daquele estudo, ouvindo a voz de Deus na voz do Cid Moreira. Ele tem que ter uma voz só, né? Ele vai escutando, ele vai entrando na cabeça dele. Eu mandei os áudios. E aí ele ouvia, depois tirava as dúvidas, perguntava. Aí ele via umas conexões com o budismo e tal. E eu ficava só escutando, deixa ele amadurecer a ideia. Tem hora que não é momento de falar, agora escutar. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, fiz uma tatuagem nova. Eu falei, nossa, hein? Aí ele mostrou assim, ó, tinha feito uma metralhadora no braço. E aí quando saía na ponta do dedo, dava uma caneta. O que você achou? Eu falei, que interessante. Aqui vai uma dica para você. Quando você não tiver o que falar, você fala o quê? Interessante. Qualquer coisa dá certo. Então, o negócio é feio. Você fala assim, poxa, interessante isso aí. Não entra em detalhes. Aí ele falou, sabia que eu sou músico? Eu falei, não sabia. Essa amizade, eu não sabia. Posso te mostrar uma música? Eu falei, pode mostrar. Aí eu falei, eu vou colocar o pitch aqui. Aí ele pegou o celular e falou, nossa. Aí cantou. Terminou e falou, o que você achou? Interessante. Interessante. Quem sabe um dia você grava isso aí, mas é interessante. Aí não, beleza. Nós seguimos, mandando áudios, conversando, fazendo amizade. Aí o treino já era assim, era meia hora de treino, 1 hora de conversa. Diminuiu. Eu estava pagando e falei isso comigo. E lá, e aí ele chegou e disse que a gente não treinou, só conversou. Aí ele falou, rapaz, eu estou até com vergonha, se você me paga, eu venho aqui, e a gente conversando. Eu falei, fica tranquilo, depois você devolve um dia. Eu falei assim, e aí a gente conversava, no amigo. E um dia ele foi na igreja. O pessoal recebeu ele lá muito bem, levou ele para a classe dos jovens. O Lucas fumava. O Lucas tinha uma vida muito louca. Dá para ver, né? Ele tinha uma tatuagem na testa escrito Bahia, total. Era a vida dele. Eu estudando. Terminou aquilo lá, eu te mandar outro. Falou, tudo bem, eu te mandar um bom aqui que eu achei. Mandei o Caminho a Cristo em áudio. Ele ouviu todo o livro também.
Foi vários meses. Chegamos um ano já. Nós só conversando e mandando aula. Conversando. Era o nosso estudo. E aí eu fiquei lá 2 anos nessa região, já estava para ser transferido, e um dia ele chegou para mim: você não vai batizar, não? Ele fez ao pelo. Eu falei: sim, eu quero. Agora eu já era amigo dele. Existe uma projeção nas coisas, irmãos. A gente tem que ganhar a amizade, a confiança para poder falar determinadas coisas. Tem coisas que a gente quer falar na vida dos outros, a gente quer se intrometer sem ser amigo, e as pessoas vão rejeitar. Concorda comigo? E tem que ser amigo, ligar o coração. E aí eu falei para ele: eu acho interessante batizar, eu quero batizar, só que é o seguinte: você fuma, você é meu professor de boxe, é um atleta, e você fuma, você tem que parar de fumar, cara. O bem da sua saúde em primeiro lugar. Poxa vida, hein? Vergonha, você tocou no ponto fraco aqui. Porque eu sou atleta e estou fumando, você tem razão, não vou parar de fumar, eu vou fora do braço. Outro detalhe, qual detalhe? Foi: Lucas, você não precisa botar nada no seu corpo, nada, para te dar valor. O teu valor foi estimado na cruz, você está gastando o seu dinheiro. Falei: cara, você não precisa desse monte de corrente aí, não. É mesmo? Não nada. Abri para o Gênesis, você foi criado à imagem do Senhor, do céu, da terra e do mar. Existe alguma quantidade de ouro, irmão, que dá para pôr em você que brilha mais do que a presença de Cristo? Você não precisa disso, cara. Ele fez assim: ó. Tá bom. Posso ficar com esse anel aqui que está escrito Jesus, que eu dei para um menino que eu fiquei como filho meu? Tá bom. Você pode ficar se quiser. Não, porque ele está falando aqui. Não, foi poderoso o nome dele. Não, aliança. Não, é isso não. Não está certo. Tá bom. Estou pronto já. Então, tá bom. Daqui 15 dias, beleza? Tá bom. Vai, fala para mim. Esse é o Lucas. Nascido de novo. Olha o sorriso, irmãos. Olha o brilho. E ele segurava aquela medalha e dizia assim: essa foi a melhor medalha que eu ganhei. Eu disse para ele: o reino de Deus é a única competição que você já começa com uma medalha, porque a vitória já foi ganhada. Você já entra no tanque como vitorioso, não é porque a corrida terminou. Você já começa a correr sabendo que no final você já chegou em primeiro lugar por meio dele, a honra dele. Essa noite eu quero convidar você que precisa nascer de novo, que precisa passar por uma experiência como o Lucas passou, de transformação, de renovação. E podemos ver que foi um longo processo, mas um processo que ao final produziu fruto. Talvez você esteja estudando com alguém, você fica meio desanimado, você fala: eu estou estudando há tanto tempo e parece que calma lá, fica tranquilo. Permita que Deus vá falando ao coração dessa pessoa. Continue orando. Jesus não imaginava o desfecho na vida de Nicodemos? Não, ele imaginava assim. Porque ele sabia que a semente lançada, ela não volta sem produzir o quê? Fruto. Eu tenho certeza, irmãos, que as sementes que nós lançamos do Evangelho, elas não voltam vazias. A graça de Deus, ela sempre transforma, ela sempre muda vidas. Eu quero convidar você, a música será cantada agora. Enquanto essa música for sendo cantada, hoje o apelo é especial para alguém que sente o toque do Espírito dizendo: eu quero nascer de novo. E eu quero te convidar, enquanto a música está sendo cantada, a ficar em pé no seu lugar e a orar a Deus dizendo: Senhor Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua presença, eu preciso para que o Senhor faça com que minha vida venha um novo significado. O dia que eu vi o Lucas dentro daquele tempo, com aquele sorriso, que ele nunca mais tirou do rosto, eu entendi, mais uma vez, o quão importante é levarmos o Evangelho. As marcas de dor e de sofrimento que ele carregava no seu corpo, agora são
pálidas recordações de uma vida passada de dor e sofrimento, porque a partir de agora ele está seguindo, assim como Nicodemos, o Galileu, o Filho do Homem, o Filho de Deus.